De A a Z, com Victor Araújo. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Bom, na política, o que repercute de ontem para hoje é a retirada de sanções econômicas por parte do governo dos Estados Unidos, que tinham como alvo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a repercussão disso entre os integrantes do governo e também os integrantes de oposição, como que eles significam, como que começam a construir suas narrativas para apontar as razões pelas quais o presidente Trump decidiu retirar essas sanções aplicadas a partir daquela lei Magnitsky, que na verdade é um instrumento jurídico que foi ajustado ao interesse do presidente norte-americano, mas que no momento em que foi criado não tinha exatamente esse intuito, não se aplicaria de maneira direta, né? Muitos especialistas chegam a essa conclusão, mas foi um instrumento usado pelo presidente Trump para atingir diretamente algumas autoridades de outros países e entre essas autoridades o ministro Alexandre de Moraes. Essas sanções foram retiradas e começamos aqui pelas narrativas do governo. Ontem nós tivemos um evento do Grupo Silvio Santos com a criação de um novo canal de notícias e lá estava presente o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ministro Alexandre de Moraes. Logo na chegada ao evento, o presidente Lula foi flagrado numa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. E no momento em que ficou perceptível que as câmeras se voltaram para captar esse momento, né, capturar essas imagens, o fotógrafo do presidente entrou ali na frente e pediu ao colega, né, para se retirar, para não fazer aquela filmagem, de repente, para não captar também o som daquela conversa. Não sei se a intenção ali era alinhar o discurso que seria apresentado logo mais no púlpito ali do evento. Mas nós vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que falou sobre a retirada das sanções impostas a ele pelo governo dos Estados Unidos. Verdade essa, e eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. Bom, então essa fala do ministro Alexandre de Moraes faz um aceno ao presidente Lula, que quando foi ao púlpito no evento, falou também sobre a relação com o presidente Trump. Então ele tenta capitalizar politicamente, ele tenta trazer para ele a importância dessa decisão como algo que foi conquistado a partir de negociação. Vamos ouvir. É que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento, e ainda faltam mais pessoas
porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Bom, as palavras do presidente Lula, ele traz para ele, né, capitaliza para ele o aspecto negocial, que segundo ele teria gerado essa resposta, aquilo que ele chama de vitória do ministro Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo diz que não é um resultado particular, pessoal dele, mas um resultado conquistado para a democracia brasileira, tá? Claramente enquadrado dentro da narrativa que o governo construiu desde sempre, desde que as sanções, não apenas as sanções a pessoas, mas também quando as sanções econômicas foram aplicadas, uma parte delas já foi retirada também, desde sempre essa era a colocação, né, a posição do presidente Lula, e ele novamente encaixa na narrativa já apresentada desde o início. O que fala a oposição, o que fala a família Bolsonaro a respeito deste assunto? Pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, significou de maneira diferente a decisão norte-americana. Vamos acompanhar agora. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada do Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Bom, o Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele já significa de uma forma diferente, ele quer apontar como se fosse uma espécie de gesto de boa-fé do governo norte-americano na tentativa de trazer ou de gerar um resultado no Congresso brasileiro. Então a intenção do Flávio é tentar mobilizar essa decisão norte-americana para que essa decisão possa indicar aos congressistas que eles devem ir adiante e votar tanto a dosimetria quanto a anistia para o 8 de janeiro. E esses projetos estão em discussão no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo que a família Bolsonaro lançou ontem, através do outro filho, o Carlos Bolsonaro, agora ex-vereador do Rio de Janeiro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma situação de alta debilidade, né? No vídeo ele está dormindo e se vê claramente que ele sofre, né, com soluços intensos. E aí o filho, o Carlos Bolsonaro, diz que o quadro de saúde é muito grave e que o ex-presidente precisa ter um tratamento diferente, um tratamento humanitário, porque a vida dele está em risco. Então, as duas questões acabam se juntando, porque a imagem gera ali uma comoção, já foi repostada por vários parlamentares, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e junto com essa questão significada pelo Flávio Bolsonaro sobre a retirada das sanções, aponta para a necessidade de um olhar especial ao ex-presidente. A questão da dosimetria iria reduzir significativamente a pena, ao mesmo tempo que os advogados do ex-presidente pedem uma prisão humanitária, prisão domiciliar, para que ele possa tratar da saúde, fazer alguns procedimentos cirúrgicos, inclusive. Então, as duas juntas apontam para a necessidade de um tratamento especial para o ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto do ponto de vista da saúde dele, quanto do ponto de vista da pena aplicada pela tentativa de golpe de Estado, como foi a condenação no Supremo Tribunal Federal. Os efeitos disso no Congresso Nacional, certamente vamos sentir na abertura desta próxima semana. Manhã Cidade. Política de A a Z, com Victor Araújo. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.